Olá, boa tarde. A partir de agora, atualizações do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 15 de março. A Receita Federal começou a receber hoje as declarações do imposto de renda deste ano. Apenas na primeira hora, os contribuintes entregaram mais de 300 mil ajustes de contas. O prazo vai até o dia 31 de maio. Também foi liberado o programa para baixar a declaração pré-preenchida, que facilitará a colocação das informações e dará prioridade, se for o caso, nas restituições. A expectativa é que este ano 39 milhões e meio de brasileiros façam o ajuste com a Receita. Aqui no Brasil, desde o começo da semana, o comércio está oferecendo descontos para alavancar as vendas. Mas como hoje é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, antes de fazer as compras, é importante calcular quanto pode gastar e, claro, ficar atento para não cair em golpes. Os lojistas estão otimistas com as vendas, que prometem crescer em todo o território brasileiro. Apesar do calendário recheado de gastos no início do ano, a data é considerada uma das melhores no primeiro semestre, principalmente para o comércio eletrônico. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a expectativa de vendas para 2023 é em torno de 780 milhões de reais, o que representa um aumento de 9% comparado com o mesmo período de 2022. Além disso, a associação estima o crescimento de 40% no volume de acessos aos sites de e-commerce na data. Mas o consumidor precisa ter atenção redobrada com as negociações online. Em meio à explosão de ofertas, com condições de pagamento chamativas que pipocam na internet na data, muitos podem perder dinheiro. O período é considerado oportuno para a atuação de golpistas da internet, por conta do alto fluxo de informações pessoais e de cartões que circulam na rede. Somente no ano passado, as fraudes no comércio eletrônico brasileiro totalizaram quase 6 bilhões de reais em perdas, segundo a pesquisa da ClearSale, empresa especializada em soluções de prevenção e gerenciamento de risco. O consumidor deve evitar o uso de redes Wi-Fi públicas ou compartilhadas para compras e fugir de links com direcionamento para transações. Outro ponto fundamental é verificar se os fornecedores têm uma boa reputação, se são bem avaliados e se têm um site confiável. E falando em contas e compras, a cada 4 brasileiros adultos, 1 está negativado. A inadimplência no Brasil voltou a crescer em fevereiro e atinge 65 milhões e 45 mil pessoas, uma alta de 0,47% em relação a janeiro, de acordo com dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Já na comparação com fevereiro do ano passado, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 7,49%. Os motoristas de São Paulo que não recorrerem das multas de trânsito terão desconto de 40% na hora de pagar. O benefício está previsto no Código Brasileiro há 2 anos, mas só agora o Estado aderiu ao sistema de notificações eletrônicas. A justificativa para a medida, que passou a valer hoje para os paulistas, é que, sem contestações, quem aplicou não precisa gastar com processos burocráticos, só recebe. E olha só, um relatório divulgado por uma entidade que monitora a qualidade do ar em todo o mundo revelou que apenas 13 países e territórios registraram uma qualidade do ar saudável no ano passado. Dos 131 países e territórios analisados pela empresa IQAir, apenas Austrália, Estônia, Finlândia, Granada, Islândia, Nova Zelândia e alguns territórios no Pacífico e no Caribe, incluindo a ilha de Guam e Porto Rico, atenderam aos requisitos de ar da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 90% dos países e territórios analisados excederam as metas impostas pela OMS, que exige um nível médio de poluição do ar de 5 microgramas por metro cúbico. As regras são projetadas para ajudar a proteger a saúde pública. 7 países registraram os piores índices, com níveis médios de poluição do ar acima de 50 microgramas por metro cúbico. Chad, Iraque, Paquistão, Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, Kuwait e Índia.
O relatório mostrou que o chamado material particulado fino é o menor poluente, mas é também o mais perigoso. Ele vem de fontes como a queima de combustíveis fósseis, tempestades de poeira e incêndios florestais. Esse material tem sido associado a várias doenças respiratórias e cardíacas. Milhões de pessoas morrem a cada ano devido a problemas de saúde relacionados à poluição do ar. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2016, mais de 4 milhões de mortes prematuras foram associadas ao material particulado fino. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde devem pagar os insumos indispensáveis para tratamento domiciliar de um paciente, mas o custo não poderá superar o que seria se a pessoa estivesse internada em um hospital. A medida atendeu a uma ação de uma paciente que mora no Mato Grosso do Sul, que é tetraplégica, então não pode se movimentar. E olha só, o programa chamado Voa Brasil, que promete a venda de passagens aéreas por até R$200, já recebeu sinal verde de 2 companhias aéreas. O ministro Márcio França afirmou que as companhias aéreas Gol e Azul já mostraram interesse em participar do Voa Brasil. O programa pretende ofertar passagens aéreas de até R$200 para aposentados, estudantes e servidores com renda de até R$6.800. Ele acredita que outras companhias aéreas também devem aderir à proposta. A definição dos voos que vão integrar o Voa Brasil deve ficar a critério das companhias. Márcio França também destacou que o programa Voa Brasil não é um programa do governo, mas sim das empresas aéreas. E com isso, o governo não vai subsidiar as passagens mais baratas. Essas passagens não devem causar prejuízo, já que durante vários períodos do ano, as companhias operam com menos passageiros. O ministro acrescentou que se as empresas encontrarem um jeito de fornecer essas vagas para pessoas a preços menores, vai ser bom para todos. Para Márcio França, a medida é super positiva e o governo deve incentivar. E a data do início das inscrições para o Enem deste ano foi adiada. Estava prevista para maio, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais marcou para o período de 5 a 16 de junho. Já o dia para a realização das provas foi mantida para os dias 5 e 12 de novembro. O Enem é considerado o maior vestibular do país e as notas são utilizadas como porta de entrada para diversos programas de seleção em faculdades públicas e privadas e até para o FIES, que financia as mensalidades dos estudantes. Um levantamento revelou que no Reino Unido existem atualmente mais de 1 milhão de postos de trabalho abertos, mas não há candidatos para preencher. Por causa disso, o governo estuda adotar medidas de incentivo para britânicos e também estrangeiros. De acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas do Reino Unido, são mais de 1.200.000 vagas disponíveis. Mas o governo britânico está preocupado, já que o mercado enfrenta uma escassez de mão de obra. E isso tem afetado a produtividade das empresas e o crescimento econômico do país. A falta de trabalhadores é sentida em vários setores, desde aqueles que exigem qualificação até os trabalhos mais simples. Faltam médicos, enfermeiros, professores, especialistas em tecnologia e até mesmo atendentes de hotéis e restaurantes. Com isso, muitas empresas estão recorrendo à imigração e trazendo funcionários de diversas partes do mundo. Em 2022, mais de 500.000 pessoas se mudaram para o Reino Unido de forma definitiva e com vistos de trabalhos permanentes e temporários concedidos por essas empresas. Para conseguir o direito de trabalhar no Reino Unido, os candidatos devem ter uma oferta de emprego oficial com um salário de pelo menos 25.600 libras por ano, o equivalente a R$162 mil. A crise tem sido tão grande que o governo anunciou uma série de medidas para tentar atrair mais britânicos e estrangeiros para o mercado de trabalho. Estão previstos incentivos para que aposentados voltem ao mercado e melhores condições para o registro de trabalho para estudantes. As medidas fazem parte do Orçamento Federal do Reino Unido para o ano fiscal, que deve começar em abril. E a Conmebol divulgou hoje a tabela das eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo. O Brasil vai estrear em setembro contra a Bolívia, ainda sem data marcada. E no mesmo mês vai enfrentar o Peru.
Para disputar os jogos que serão realizados no Canadá, México e Estados Unidos, o continente terá 6 vagas diretas. O 7º colocado vai disputar uma repescagem. E eu fico por aqui, mais notícias com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. Mas à noite eu volto ao vivo com o Jornal das 22 ao lado de Alexandre Giaqueto. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de noite para você.